Voltamos com a notícia de frente. A gente conversa a partir de agora no estúdio paralelo, aqui o da Notícia de Frente, com o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho. Bom dia, deputado. Bom dia, Nayara. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Lúcio. Deputado, quero começar falando da energia elétrica. Muita gente participando aqui. Bom, deixa eu começar com um possível parcelamento. Eu sei que agora não pode cortar durante o período de 90 dias, é importante que a gente fale isso, mas a conta continua chegando normalmente, as pessoas estão preocupadas. Como que vai ficar? Vai ser possível parcelar sem juros? A Assembleia deve aprovar esse projeto, deve passar esta semana ainda, deputado? Sim, nós estamos... Bom, primeiro é o seguinte, Nayara, nós temos que recomendar o seguinte: quem pode pagar, pague, porque nós não estamos dando moratória, nós estamos prorrogando. Então, ao final de 3 meses, você vai ter 3 contas, se não pagar. Então, quem puder pagar, pague. Quem não puder e realmente ficar, nós já estamos em um projeto em andamento para que possa parcelar, fazer um parcelamento até em 12 parcelas sem juros. É isso que nós estamos caminhando na Assembleia. Esse projeto está em andamento e eu espero que seja aprovado o mais rápido possível e até o final desses 90 dias ele possa beneficiar esses consumidores que porventura não consigam pagar. Deputado, é um assunto bastante polêmico, principalmente para as pessoas que estão aí, de certa forma, tentando buscar uma outra alternativa para poder tratar a questão da energia, que é a energia solar. Muitos injetam energia no sistema elétrico, né? E fizeram um investimento considerável nesse sentido. O mundo inteiro caminha exatamente para isso, mas a minha pergunta é o seguinte: o governo do estado quer taxar o sol, o ICMS é governo do estado. E ontem, numa reunião com os deputados, me parece que vai ter uma reunião com o CONFAS, para que o secretário Rogério Gallo prometeu, de certa forma, entre aspas, que vão retirar esse imposto. É isso mesmo? Isso. Nós tivemos uma reunião com o secretário de Fazenda, primeiro mostrando o seguinte: o Estado não tem necessidade dessa cobrança, não está, a arrecadação está aí bombando, graças a Deus. A arrecadação de 2020 foi maior que 2029, a arrecadação de 2021 está sendo maior que 2020. Quisera, né, Lúcio, Nayara e Haroldo, os salários tivessem também tendo essa projeção assim, de aumento, como está tendo a arrecadação do Estado. Então, o Estado não tem, nesse momento, necessidade de fazer essa cobrança. E outra coisa, como o Haroldo disse, é uma energia limpa, o mundo inteiro está pregando aí que não haja poluição, que não haja destruição do meio ambiente, que não haja interferência no meio ambiente. E a energia solar é uma energia renovável que não interfere em nada. Então, nós temos que investir e incentivar o investimento nesse tipo de energia. Ou não é o momento para fazer essa cobrança. Já tem o entendimento também do governo, na reunião com os deputados, eles entenderam isso e vai ser encaminhado para o CONFAS um pedido para que Mato Grosso seja retirado e ele encaminhe um projeto para a Assembleia de isenção. Esse é o caminhamento e é isso que eu espero que dê certo. Deputado, eu vou aproveitar uma frase que o senhor pronunciou agora aí, falando sobre o ICMS da energia solar, e a frase foi o seguinte: não tem necessidade dessa cobrança. E aí eu utilizo essa frase para fazer o questionamento. E tem necessidade, deputado Botelho, de taxar em 14% os aposentados e pensionistas? Por que é que não se encontra uma outra forma de financiar o rombo da Previdência do que bater, eu vou usar uma expressão bem popular, por que prefere se bater no lombo dos aposentados? Não tem como reverter isso, não dá para usar lá o mesmo critério da versão nacional da reforma da Previdência, onde só desconta a partir do teto do INSS, os 14%? Sim, Lúcio, tem, e nós estamos buscando essa saída, estamos buscando essa negociação. Eu acredito que nós devemos fechar essa negociação. Hoje nós vamos ter uma reunião no Colégio de Líderes. Ontem à noite o governo apresentou uma nova proposta. Nós estamos encaminhando para os deputados hoje, nessa reunião agora, às 9 horas da manhã. O senhor não pode revelar que proposta é essa? Ainda não. Tinha um compromisso, né? De que, olha, não vamos falar muito sobre isso. É porque senão quem é contra começa já a agir. Então, mas nós vamos apresentar primeiro para os deputados, aí ficou
processado o seguinte: apresenta para o deputado concordou, vai para o governo, ele encaminha para o Conselho da Previdência. Esse tem que ser o caminhamento. E do Conselho da Previdência, depois transforma em projeto e vai para a Assembleia. E que palavras de esperança o senhor poderia dar hoje para esses aposentados? Eu acho que nós vamos encontrar uma solução. Eles Vamos encontrar uma solução. Nós estamos assim, caminhando para buscar uma solução. E existe esse entendimento. Se nós entrarmos no entendimento com o governo, é o melhor caminho, é o caminho mais legal, mais justo, certeza de que vai chegar para o consumidor. É esse que nós estamos buscando. Se isso não se concretizar, aí a Assembleia vai encaminhar um projeto, talvez uma PEC, porque a PEC existe, a PEC é um instrumento puramente legislativo. Então nós temos dúvida se a Assembleia não pode sim fazer essa PEC. Então é isso que vai acontecer, mas nós esperamos um acordo, que é o melhor, né? O melhor é vir do governo, ter todos os caminhos legais, para que não haja discussão na justiça. Mas se não tiver acordo, pode ser a PEC. Pode ser. Com certeza. Olha, deputado, a gente está recebendo muitas mensagens aqui sobre a questão da energia. Só quero voltar nesse ponto rapidinho, só para a gente cessar. Sim. Muita gente está dizendo que quando liga na Energisa, falam que só não pode cortar a luz de baixa renda. Mas a Assembleia derrubou o veto do governo e isso Só vale... não pode cortar, é isso? Isso. Só não a pode Energisa cortar. está informando, estou aqui com uma participação do telespectador, do Ayrton. A Energisa está informando de que não está cortando só baixa renda, mas o que a Assembleia aprovou é para todo mundo, não pode cortar nenhuma... É porque nós temos a questão do comércio, né? E o comércio ele está sofrendo muito nesse momento, nós não temos como assim dimensionar 2.000 kWh, 3.000, então ele ficou genérico. Agora, novamente, eu falo para os consumidores, quem puder pagar, paga, para não acumular e não sobre ficar. O corte, deputado. Mas, pois é, sobre o corte, porque o corte ele é genérico, é para todos. É para todos, tá. Deputado, ontem, o Ministério Público, por meio de uma operação, é claro que o senhor já está sabendo, né, colocou o senhor como no olho do furacão, por envolvimento de uma empresa do senhor, a Inhambiquara, com uma outra empresa, num contrato milionário de 48 milhões de reais com a Prefeitura de Cuiabá, com ligações ocultas com esta empresa, e o nome desta operação é sócio oculto. E o Ministério Público aponta que o senhor é o sócio oculto neste mais novo escândalo da Prefeitura. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro que eu não sou sócio oculto. Essa empresa foi criada lá, eu acho que em 2010, 2011, 2012, não sei. Uma pessoa que trabalhou comigo quase 20 anos, ajudei ele a montar a empresa, ajudei a montar. Mas não sou sócio oculto, na época eu não era político, por que eu ia colocar a empresa em nome de um outro, de um cara, se eu podia colocar no meu nome? Eu não era político, não tem sentido isso, não tem nenhuma relação com ele, não existe nada dele comigo, muito pelo contrário, então que prove que existe, eu aguardo isso. Então, agora a investigação ela é boa, Haroldo, sempre que tem dúvida, claro. E eu vou dizer mais uma coisa para você, esse assunto, ele já foi, inclusive, assunto de uma investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal investigou esse assunto, houve uma denúncia em 2015, foi investigado exaustivamente, todos foram intimados, eu fui intimado na Polícia Federal, fui lá dar depoimento, e eles arquivaram, porque realmente não existe nenhuma relação minha com ele, nenhuma, é isso que eu quero dizer. Agora, quando montou a empresa, ele trabalhava comigo, eu ajudei, ele ainda ficou um tempo entre as duas empresas, depois ele ganhou o voo solo. Hoje eu até diria para você, ele é maior do que, eu tenho quase certeza que ele é maior do que a construtora Inhambiquara, porque ele está em vários municípios, ele criou o voo solo e tomou rumo. Nada a ver, eu não tenho nenhuma relação com ele, nenhum repasse por ele, a única coisa que existe, que em 2014, quando eu fui candidato, ele fez uma doação legal para mim, não lembro se foi 100 ou 80 ou 100 mil, foi isso aí. Eu não tenho nada com isso. Agora, estou tranquilo, não acho ruim a investigação, já teve uma, vai ter outra, e aí eu espero que encerre esse assunto, né? Porque já teve uma na Polícia Federal, essa é a segunda. Deputado, o senhor disse uma frase que realmente é muito importante, principalmente para quem é um representante público, né? Toda dúvida é uma grande oportunidade. Eu sou muito cobrado no Cidade Alerta, um programa que é campeão de audiência, com relação ao transporte coletivo que é da nossa cidade. E sempre me afirmam nas ruas, dizendo o seguinte, olha, os proprietários dos ônibus em Cuiabá são o deputado Eduardo Botelho e Jaime Campos.
Eu lhe pergunto, o senhor é o proprietário dessas empresas de ônibus coletivo aqui em eu não Cuiabá? faço mais. E se for, por que não consegue, de certa forma, aumentar o número da frota de ônibus para resolver essa questão da pandemia? Bom, primeiro eu vou explicar para você uma coisa, Haroldo. A questão do transporte coletivo, eu fiz parte da sociedade, saí quando entrei na política, hoje não faço parte de nenhuma sociedade, mas meu irmão minha família está dentro das empresas, está de fato, e esse setor ele é regido por normas de legislação. Quando você faz uma legislação, quando você faz a concorrência, você cria toda uma norma. E a quantidade de ônibus que é colocado, ela depende do número de passageiros. Por quê? Porque isso influencia no custo. Então você não vai colocar 30 ônibus para atender, por exemplo, 1000 passageiros, vamos dizer assim. Então isso é definido pela AGER, pelas agências municipais, e tem um método foi criado pelo antigo Ministério das Cidades, que define como que é calculada a quantidade de ônibus que é necessário. As prefeituras usam, o Estado usa, e infelizmente no horário de pico, todos os lugares, em São Paulo, Rio, todos os lugares do Brasil, ela tem congestionamento. E também tem um detalhe, viu? O sistema de transporte coletivo, ele é reclamação no mundo inteiro. Então, aqui não seria diferente. Agora, evidentemente que tem melhorado. Eu acho que com o BRT ou o VLT, que aqui já está escolhido que vai ser o BRT, deve melhorar, deve dar mais fluência e mais rapidez, inclusive possibilidade de haver mais circulação no horário de pico. Eu quero voltar ao tema da pandemia, mas antes eu quero até fazer uma observação sobre esses dois questionamentos. Esse do transporte coletivo, o deputado Botelho, em outra oportunidade, teve até a condição de falar sobre isso. Né? E você perguntou sobre essa investigação do Ministério Público, e eu só quero colocar o seguinte aqui, antes de voltar à pandemia. Olha, que bom se os homens públicos não escondessem o jogo, né? Fizessem como o deputado Eduardo Botelho acabou de fazer, de não esconder o jogo, de enfrentar a questão de frente e de dar a explicação, ao invés de sair pela tangente. Ou com aquela explicação antiga que a gente ouviu muito. Vou deixar a justiça resolver. Não tenho conhecimento. E ele fez diferente, né? Ele enfrentou o tema e respondeu respondeu ao seu questionamento. Mas eu quero voltar à pandemia, deputado Botelho, para colocar o seguinte. A Assembleia contribuiu aí, vem contribuindo com o governo, com uma parte aí de recursos, né? Para possibilitar lá aquela Bolsa Família, né? Emergencial, né? E a pergunta é a seguinte, e os outros poderes, hein, deputado Botelho? Eles vão continuar, os outros poderes, as outras instituições, vão continuar fazendo cara de paisagem? E os barões, os tubarões, né, que levantam aqui um patrimônio gigantesco, ganham bilhões de dólares, vão ficar o quê? Só olhando o povo morrer de fome? E aí, deputado? Botelho 2. Botelho 2. Mas olha, só ainda fazendo um retrocesso em relação a dar a explicação, eu acho o seguinte, Lúcio, o homem público, ele tem que dar explicação praticamente de tudo. Tem que dar, não adianta o cara ficar lá, e também achar ruim de investigação, não. Porque eu estou falando para você que é a segunda investigação, para vocês verem o tanto que o homem público é investigado. Eu não estou achando ruim, não, eu só estou falando, aí para, né? Porque já vai ficar bem explicado. Perfeito. Eu não tenho nenhuma relação. Mas nós temos que investigar, se há dúvida, investigue. Nada melhor do que isso, não é? Em relação a isso, eu quero dizer o seguinte, Lúcio, a Assembleia Legislativa tem feito a parte dela. Os outros poderes, e como eu digo sempre, nós da Assembleia não temos saber como é que eles fazem, o que eles conseguem diminuir, o que não conseguem, se conseguem. Então, cada chefe de poder tem que falar por ele. Eu acho que o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, cada um tem uma situação. O senhor já colocou, o senhor já cobrou o seguinte, que se eles quiserem, se tiver boa vontade, tem como eles ajudar. Eu defendo, por exemplo, que seja feito pelo menos a questão do investimento no MT Desenvolve, que é o maior problema nosso hoje.
E tem um detalhe que eu vou falar bem para vocês. Essa crise, para esse setor, ela só está começando, porque agora, daqui a um dia, vai apertar mais, que as pessoas precisam voltar e não conseguem voltar no mercado. Então, a situação, ela é gritante e precisa haver maior investimento. Nós estamos propondo na Assembleia um projeto em que o governo possa utilizar parte do excedente, do excesso de arrecadação, do superávit, para colocar no MT Desenvolve, para formar um lastro, para que o MT Desenvolve consiga captar recursos e investir mais. Porque 50 milhões que nós colocamos lá foi uma gota d'água numa chapa quente. Num dia já tinha mais de 10 mil pedidos, que já dava muito mais do que isso. Então, não dá, nós precisamos colocar muito mais recursos e vamos falar o seguinte, sinceramente, né, 50 milhões para o estado inteiro não dá para nada mesmo, né? Então nós precisamos ampliar isso e esse projeto daí eu acho que o governo não vai vetar, eu espero que não, ele concorde com isso e nós possamos criar aí para que o MT Desenvolve possa colocar 500 milhões, 1 bilhão aí à disposição do setor. Certo, deputado, a gente ia falar, né, o tempo é curto aqui na Notícia de Frente, tem a questão do Desenvolve realmente que é um problema sério, a energia elétrica ainda está causando confusão, estou recebendo muita participação aqui do pessoal dizendo que teve energia cortada do comércio, então a gente pede aí, faz um apelo para que os parlamentares conversem com a Energisa ou até mesmo peça para que o governo do estado reestruture o PROCON estadual, porque o PROCON estadual não está ajudando o consumidor nesse momento. Obrigada, deputado. Ok, o PROCON tem que atuar, inclusive, né? É função agora do PROCON estar fiscalizando a lei que foi aprovada pela Assembleia. Os consumidores que não tiverem seus direitos respeitados podem procurar o PROCON. Certo, muito obrigada. Ok, obrigado, bom dia. Obrigado. Bom, deixa eu só trazer uma informação, gente. Se não conseguir no PROCON estadual, que o pessoal reclama demais, tenta o PROCON da sua cidade, em Cuiabá, o PROCON de Várzea Grande também, porque não pode cortar, é todo mundo, a lei é para todo mundo, tá bom? Não é só baixa renda, como está dizendo a Energisa. Porque, por exemplo, o PROCON municipal aqui em Cuiabá funciona. Mas o estadual não. Não, mas, por exemplo, tem muita coisa em Cuiabá que não funciona, mas o PROCON está funcionando, o municipal. Certo. E Várzea Grande também, viu? Só que o estadual, que a reclamação é muito grande. Gente, será que já vou com algum destaque agora ou a gente pode ir para o intervalo? Vamos para o intervalo, na volta tem mais a Notícia de Frente.